E aí galera, beleza? Bom, hoje eu trago pra vocês como estilizar uma peruca no estilo do cabelo da Tracer de Overwatch. Esse vídeo é um apoio de Bruna Safeco Tattoo. Todas as informações aqui na descrição. Bom, primeiro eu peguei essa peruca marrom que eu tinha aqui e eu, do fundo do meu coração, detestava ela. Eu tinha comprado ela pra fazer um projeto com meu noivo que nunca deu certo. E ela acabou ficando aqui no fundo da caixa das perucas compradas há muito tempo atrás, que não tinham nada de especial. E aí, olhando para um lado e para o outro, vendo que vocês tinham pedido coisas de peruca, eu me toquei que ela tinha todo o potencial para se transformar na peruca da Tracer. E foi aí que eu dei início. Bom, eu improvisei ela em cima do meu manequim, com uma cabeça de isopor que eu tinha comprado uma vez na gringa, mas veio quebrada. Então eu enfiei uns palitos e prendi de qualquer jeito mesmo. Como eu prendi ela ficou ligeiramente torta, eu mantive a linha torta como minha linha de base para fazer todas as cortes. E primeiro eu aparei um pouco a parte de trás. A peruca era meio comprida, num corte estilo sertanejo, Chitãozinho e Chororó. Então eu tive que diminuir um pouco a parte de trás para poder trabalhar. Tá vendo que eu puxei e prendi uma das linhas, né? Algumas linhas da peruca pra cima e fica esse vão. Tome cuidado quando você for puxar e trabalhar para que não apareça a redinha por baixo. Como dá pra ver, essa peruca tem uma redinha meio esquisita, tem umas linhas muito abertas. Pra ela ficar bonita mesmo, eu precisaria ter mais extensão dessa cor, né, de cabelo e costurar no meio desses espaços vazios. Mas eu tô trabalhando com o que eu tenho e você provavelmente também vai trabalhar com o que tem aí, então você se adapte à sua realidade. Depois de separar a parte de trás, eu comecei a dividir as linhas básicas dela, que era a base da franja e as espetados na lateral. Então primeiro eu cortei um pouquinho para tirar o excesso e para começar a trabalhar mais fácil. Quando você for cortar peruca, é muito importante você ir aos poucos. A peruca não vai crescer que nem o cabelo humano. E tente sempre cortar ela para que ela fique mais bonita com um certo ângulo. Se você cortar ela super retinha, que nem cabelo, a peruca fica estranha e às vezes ela pode até arrepiar. Então tente sempre cortar com a tesoura em ângulo e vá dando batidinhas com a lâmina para que o fio pareça um pouco mais natural. E use também uma tesoura que esteja com fio bom. Para modelar quase tudo, a gente vai usar um spray laque do seu gosto. Eu tô usando esse aqui que é o que tem em casa. E em alguns pontos eu vou usar cola branca escolar. Por que eu vou usar esses dois itens? Porque se eu quiser depois, eu posso lavar essa peruca e tirar toda a estilização que eu fiz nela. Sabendo que em alguns pontos ela ainda vai ficar com um corte esquisito, porque eu fui cortando e quando eu fui puxando, né? Mas mesmo assim eu posso guardar ela lavada se eu quiser e estilizar depois. No meu caso, provavelmente eu vou guardar ela estilizada, porque fica mais prático. Então, o trabalho da peruca é esse. Eu vou puxando as mechas, vendo se ela tá num tamanho bom o suficiente e conferindo com a minha imagem de referência. Aí eu corto um pouquinho, passo o laque, espero secar. Corto um pouquinho, passo o laque, espero secar. É muito importante você esperar o laque secar para ter certeza de que ela tá ficando do jeito que você quer. Eu peguei uma imagem de referência de personagem que tinha todos os ângulos, de frente, de costas e as laterais. Assim eu podia ter melhor noção de onde exatamente ia ficar os tufinhos que ela tem em cima da cabeça. Então, no caso, eu fui dividindo da melhor forma possível para que eu não ver a redinha no fundo. Nem que eu tivesse que fazer alguma parte meio zigue-zague, alguma coisa do gênero. Na franja, eu fiz um truque. A franja dela tinha muito mais cabelo do que eu estava conseguindo prender só com o laque. E ela ia acabar ficando muito em cima da minha cara. Então, eu resolvi fazer em duas partes. Primeiro, eu peguei uma mechinha da franja, uma mechinha de baixo e da ponta, que é onde estava me dando trabalho. Puxei todo o resto da franja para cima e prendi essa dobra com cola no outro canto e deixei ela fixa naquela posição. E depois eu estilizei tudo em cima. Então, com esse truque, com essa escondidinha que eu fiz da primeira mecha da franja dela, além de ficar mais fácil de estilizar, a franja dela ficou muito mais segura e do formato ideal que eu precisava. Enquanto essa franja secava, eu fiz as mechas nas outras laterais. Basicamente, todas as mechas são do mesmo jeito. Eu puxo um pouco, vejo se a quantidade está certa, se está igual à imagem. Passo o laque, tanto por trás como por baixo. Eu levanto a mecha e passo em tudo, para ela ficar bem embebida no spray, sabe? Para ter certeza que tudo tá pegando. Se você pegar só as pontinhas e passar só nas pontinhas, a parte do centro pode começar a soltar os fios do mesmo jeito. Então você tem que ter certeza que toda a mecha que você tá trabalhando tá cheia do spray. E aí você vai aos poucos trabalhando com ela.
Eu levei uns 2, 3 dias pra fazer, porque os pontos que eu coloquei cola branca tiveram que secar e eu quis ter certeza que tava 100% seco, né? A franja eu cortei também do mesmo método que eu falei pra vocês. Eu inclino a lâmina e vou cortando aos poucos, quase como a gente faz quando vai desfiar o cabelo. Eu usei esse método pra poder fazer com que o cabelo não ficasse reto, estranho e bizarro. Porque você tem que ter muito cuidado quando você vai cortar a peruca, porque ali pode acontecer esses momentos. Aqui eu já tô com a parte da franja que ficou embaixo, que eu falei pra vocês, do truque já colada. Eu já esperei de um dia pro outro, basicamente para deixar ela secar. E aí eu vou trabalhar com a franja por cima, para não só cobrir e ter certeza que ficou bom, mas também fazer o caimento da franja o mais próximo possível do da Tracer. Então eu fui construindo aos poucos e trazendo com o laque devagarinho o cabelo, para que ele ficasse do jeito que eu achei que ia ficar mais parecido. Lembrando que se você tem uma peruca comprida, um pouco mais comprida da que eu tinha, fica mais fácil. Quanto maior a brecha que você tem para trabalhar, né, vamos dizer assim, qualquer ramo, mais fácil fica de você acertar. Eu tinha uma peruca X, que eu não gostava dela, e tentei transformar na peruca da Tracy. Então isso me deu um trabalho a mais de imaginar como isso ia ficar bom, finalizado. Depois que a franja estava quase pronta, foi a parte realmente que me deu mais trabalho. Eu fui passando o laque aos poucos e puxando aos poucos. Eu não sei se vocês repararam, mas eu tô usando uns grampos bem grandes. E não muito fortes, senão ele marca, né, a fibra. E aí eu vou com a tesourinha devagarinho, prendendo e cortando os fiozinhos que ficam soltos. Como essa peruca que vai existir sempre estilizada daqui pra frente, eu não preciso me preocupar em depois reutilizar ela. Mas caso você vá reutilizar ela pra fazer outra coisa depois, não faça isso, porque vai ficar tudo bizarro. E aí aqui eu tô espivitando os spikezinhos, né, do cabelo dela na parte de trás. E em alguns ficaram muito altos e dava pra ver a redinha embaixo. Então o que eu fiz foi passar cola branca em alguns pontos e prender com alfinete, com alfinete ou com grampo, até que a parte colasse e aí escondesse a redinha que estava por baixo. Tudo é questão de você ir bem devagar, trabalhar com a peruca aos poucos e ter um suporte fixo para que você não se preocupe, tá? Uma dica boa foi que eu prendi a peruca com alfinete, já que a cabeça é de isopor, né? E aí eu evitei que ela ficasse se mexendo. Tá vendo que aqui eu tô usando cola branca e eu tô passando nas pontinhas pra ter certeza que elas fiquem exatamente do jeito que eu quero. A cola branca é ótima, você pode utilizar ela no fio, porque se você lavar depois ela não deixa restício na peruca. A não ser que sua peruca seja muito barata, pra mim nunca deu problema pelo menos. Quando você passa a cola branca, você tem que deixar ela secar um pouco, porque se você começar a mexer vai ficar uma bagunça, tá? Então passa a cola branca, espera secar e depois você volta pro projeto. A franja foi realmente o passo que me deu mais trabalho e eu fui aos poucos mudando a franja, mexendo nela e olhando a minha imagem de referência. Por isso que eu fico olhando para trás, eu tô olhando pra minha tela do monitor, para ter certeza que ela tá o mais próximo possível do que eu consigo fazer em relação à imagem original da personagem. E não se esqueça que tá tendo sorteio aqui na página, tá tendo sorteio e vai ser muito legal. E eu quero que vocês participem, tá? O sorteio serve aqui pro YouTube, mas você também pode me seguir pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook. E me sigam no Instagram se vocês quiserem e puderem, porque eu ando postando muito das coisas que eu tô fazendo no dia a dia. E outro aviso muito legal que eu tenho pra falar pra vocês é que eu vou começar a fazer stream das coisas que eu estou fazendo na hora, os projetos e como eu vou trabalhando e tal, tanto aqui no YouTube como na Twitch, beleza? As descrições de tudo isso que eu falei vai estar aqui na descrição, né? Todas as informações, links, tá tudo aqui embaixo. Os spikes de cima não foi tão complicado de fazer, só na divisão é que ficou uma linha estranha de costura da peruca aparecendo. Então eu fiz um suave truque. Eu puxei uma mecha da frente e colei ela para trás, dobrando e escondendo a costura. Isso fez com que não ficasse aparecendo a costura e essa mecha depois eu misturei ela com os spikes na parte de trás, então ela não ficou estranha. Então eu passei cola branca, passei um pouquinho de spray para que ela ficasse dobrada, coloquei um negocinho para segurar e ela secou e escondeu completamente a costura que estava aparecendo na peruca e não ficou esquisito. Eu gostei, isso foi um dos lugares que eu tive que pensar bem, dividir e matutar o que eu ia fazer,
pra ter certeza que ela ia cobrir, né, não ficar aparecendo a peruca embaixo. Porque uma das coisas que mata a ilusão é aparecer peruca embaixo, ou aparecer o seu cabelo embaixo da peruca. Aí os spikes de cima é basicamente puxar, pentear e passar o spray desde a base até a ponta, e depois em alguns eu coloquei cola branca nas pontinhas, e aí eu fui cortando alguns para diminuir o tamanho, porque eles ficaram muito grandes, né? Então eu tive que aos poucos diminuir o tamanho. O spike grande que ela tem no topo da cabeça, eu construí com bastante cola em alguns pontos, com muito cuidado. Ainda mais porque ele tem uma dobrinha em cima, e eu queria tentar emular essa dobrinha. Então ele vem grande, ele abaixa, depois ele sobe um pouquinho. Eu tentei fazer com o spray e segurar na hora e percebi que eu perdi muito tempo segurando. Então o que eu fiz foi passar cola em alguns pontos e com os grampos fazer o formato que eu queria, colocando mais peso e menos peso, e deixei secar de um dia para o outro e fez a curvinha do jeito que eu queria. Depois é só retoque. Você vai com a tesourinha aos poucos, vendo se tem alguma coisa solta, se tem uma coisa que tá solta, mas que você pode prender com o spray. Se tem alguma parte que você não gostou, penteie, porque aí solta o laquê. E aí você passa o laquê de novo e você pode remodelar. E vai com muito cuidado. Então, pontos 10 para você mexer, coisas que você precisa seriam um pentinho, o laquê, cola branca e uma base sólida, firme e estática que você possa prender a peruca. Se você tem que mexer nessa peruca, mas você não tem onde fixar ela enquanto você estiver fazendo isso, vai ser muito mais difícil o seu trabalho. Então, compra uma bola de isopor e prende ela em algum lugar para você ter essa base firme para você poder trabalhar. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima. Se inscreve no canal e compartilha com a galera.